quem fala é o professor Moacir e hoje eu vou resolver com vocês aqui um exercício de biologia da segunda lei de Mendel, certo? Então, esse exercício aqui ele é bem interessante porque ele vai falar da capacidade que o indivíduo tem de sentir o gosto amargo de uma determinada substância, certo? Então, a capacidade que o indivíduo tem de sentir este gosto amargo deve-se à presença, então, da feniltilcarbamida, certo? E deve-se à presença de um gene que é dominante. Então, esse gene dominante pode ser denominado A, B, C, D, o gene aí, da letra que nós quisermos, certo? Então, qual será a probabilidade de um casal? E o casal é sensível à substância, ou seja, ao PTC, ou seja, sentem gosto amargo. Eles são heterozigóticos, então se eu falar que é A, B, C, eu vou começar pelo A, vou falar então que ambos são azão, azinho, certo? E eles querem saber a probabilidade desses indivíduos, após esse cruzamento, terem um filho do sexo feminino e também sensível ao PTC, ou seja, sentir aqui o gosto amargo, certo? Então vamos lá então, reunindo os dados nós temos então um casal, e esse casal ele é heterozigótico, portanto ele é azão-azinho, certo? Lembrem-se, não esqueçam jamais, azão-azão, homozigoto dominante, azinho-azinho, homozigoto recessivo, no caso, esses caras aqui, ou esses indivíduos apresentam o gene azão-azinho. E aí eu tenho o seguinte, eu tenho os indivíduos que são do sexo feminino. Quando o indivíduo ele é do sexo feminino, eu digo que ele apresenta o cromossomo, no caso, XX, certo? Quando o indivíduo ele pertence ao sexo masculino, ele tem aqui a presença de um gene que é chamado aqui de gene XY, certo? Mas se nós cruzarmos XX com XY, nós teremos probabilidade de 50% de chances de nascimento de homem e mulher. Veja só por quê. Então veja só, galera, se nós colocarmos aqui no quadro, ou aqui no canto, o seguinte cruzamento, então o seguinte cruzamento, se a mulher é XX, o homem será aqui o XY, certinho? Certo, então vamos lá então, X com X vai me dar aqui um cromossomo XX, X com X vai me dar um cromossomo também XX, certo? X com Y vai me dar um cromossomo que é o quê? Que é XY, e X com Y um cromossomo que é XY, beleza? Então, veja só que nós temos aqui a probabilidade do quê? Temos a probabilidade de 50% em cada nascimento, 50% de chances do indivíduo nascer do sexo feminino, ou seja, eu teria aqui 2/4 de chance. Então, para o sexo feminino, eu teria 2/4 de chance, certo? Ou 2/4, ou seria meio, 50% seria aqui, então, 1/2, ou seja, 1/2. Veja só, pessoal, eu estava falando então anteriormente que os indivíduos são heterozigóticos no cruzamento. Então, veja só, vamos ver aqui, a probabilidade do sexo feminino é de 50% ou 1/2. Se você comparar, então, o cruzamento deste indivíduo aqui, sendo heterozigótico sensível ao PTC, então azão-azinho para a mulher, azão-azinho aqui para o homem. Então nós teremos lá um resultado de azão-azão sensível, certo? Nós teremos aqui um resultado de azão-azinho sensível, nós teremos um resultado de azão-azinho sensível e um resultado de azinho-azinho, que é o indivíduo que não vai ter a capacidade aí de sentir o gosto amargo de determinadas substâncias. Ou seja, eu tenho aqui 25%. Então, veja só, a capacidade do indivíduo de ser sensível a essa substância, ele vai estar aqui, azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. Dele ser do sexo feminino é 1/2. Então, aqui eu terei 3/4. É isso, 3/4. E aqui eu terei 1/2. 3/4 e 1/2. Então veja, pessoal, aqui, lembra o seguinte, esse 1/2 aqui, ou este meio, ele refere-se à característica do sexo feminino. Então eu tenho 50% de chances que são aqui, 2/4. Quando eu simplifico, eu tenho então 1/2. Então esse 1/2 vezes o 3/4, que é a capacidade que o indivíduo tem de sentir o gosto amargo, então eu vou ter então 3/8. Então, 3/8, ou em 8 eu tenho 3, as chances do indivíduo nascer do sexo feminino é sensível ao PTC, certo?
Então, nesse caso aqui, eu poderia ainda fazer de outra forma. Ó. Lembra lá que os 50%, na verdade, eram 2 em 4, né? Então, a cada 4 eu tinha 2 que seriam xx. E aqui eu cheguei a 3 quartos. Então, eu teria algo parecido com isso. 2 quartos e 3 quartos. Então, aqui eu teria 2 vezes 3, 6. E 4 vezes 4, 16. Então, se eu simplificar isso aqui mais uma vez, eu terei 3 e aqui eu terei 8, certo? Então, 3 oitavos. Então, das duas formas que eu fizer, isso aqui vai estar correto. Só, o que nós teremos aqui? Lembra lá que o homem, ele é XY e a mulher é XX. Então, ó, para o homem XY, ele é sensível ao PTC, então ele é azão azinho. Para a mulher que é XX, né, vou colocar isso aqui em maiúsculo para ficar mais fácil. Então aqui, ó, XY, homem, sensível ao PTC, XX, mulher, azão azinho, sensível ao PTC. Então eu quero achar o que? Eu quero saber a probabilidade que eu terei quando nascer uma filha, né, ó, sexo feminino, então cromossomo XX, que ela seja azão. Por que azão? Porque é sensível ao PTC. Ou que ela seja XX azão azinho, que é também característica do sexo feminino e sensível ao PTC, certo? Mas vamos lá então, ó. Quem são os genótipos que eu tenho aqui? Ó? O meu genótipo aqui para o homem é XY e azão azinho, certo? Ó, XY e azão azinho. Para a mulher é XX e azão, ou XX e azão azinho. Então, vamos separar, então, quem são os gametas que eu posso formar quando eu tiver o XY do homem, certo? E o meu azão azinho referente à sensibilidade ao PTC. Então, aqui, ó, não é o nosso cruzamento ainda oficial, mas é para nós separarmos quem são os gametas. Então, eu posso colocar X azão, eu posso colocar, então, Y azão, né? X azão, Y azão. Aí, ó, o azinho com X, vou começar de novo aqui pelo X azinho, mas poderia ser até o inverso, não precisaria nem começar aqui pelo X, certo? E aqui eu terei Y azinho, certo? Isso aqui para o homem. Para a mulher, o que eu terei aqui para a mulher? Eu terei de um lado o meu XX, né? Que é o que vai me dar a característica aqui do sexo biológico feminino, né? Ó, XX, certo? E do outro lado aqui eu terei o quê? Eu terei também o meu azão azinho, que é devido à capacidade de sentir o gosto amargo da substância. E aí, quando eu cruzar, eu vou ter aqui, ó, X com azão, eu vou ter X azão, aí eu vou ter aqui, ó, X azinho, e aqui eu vou ter X azinho. Não, X azão, X azinho. E aí é o seguinte, ó, se você observar que X azão é igual a X azão e X azinho é igual a X azinho, então quer dizer que eu terei apenas genótipos do tipo X azão e X azinho. Mas se eu quiser fazer com todos, pode, você vai fazer então com um pouco mais de trabalho, mas vai chegar ao mesmo resultado. Então vamos colocar aqui, vamos fazer o nosso quadro de Punney aqui embaixo, ó. Vou colocar então o genótipo do homem aqui, ó. Então, pessoal, ó, se eu pegar, então, quem são os gametas? Vou pegar aqui do sexo masculino. Então, do sexo masculino, eu terei quem? Eu terei, de um lado, X azão, né, ó, eu terei de um lado aqui, ó, X, trocar aqui a cor, né, ó, eu terei de um lado X azão, aí depois Y azão, aí depois eu terei X azinho, e depois eu terei Y azinho, certo? Y azinho. E do outro lado aqui eu terei quem? Eu terei apenas, né, ó, deixar aqui um pouco mais longe para observarmos melhor. Então, ó, deixar aqui, ó, esse aqui vem lá para cá. Vou deixar aqui com mais espaço, né, ó. X azão, Y azão, X azinho e Y azinho. E aí, quais são os genótipos que nós conseguimos aqui para a mulher? Nós conseguimos obter que ela será apenas do tipo X azão, certo? Ó, ela vai ser apenas do tipo X azão. Então, veja só, nós temos agora o nosso quadro de Punney um pouco maior, né? Ó. Então, vamos separar aqui para nós cruzarmos, então. Vamos separar aqui, ó.
os genótipos e vamos observar se chegamos também à mesma proporção que foi de quanto? 3/8, certinho? Então se você pegar este primeiro aqui, ó, se eu pegar este primeiro aqui, eu vou cruzar x com x. Esse x com x vai me dar xx, que é do sexo feminino, certo? Azão. Então, portanto, acessível ao PTC do sexo feminino. O segundo vai ser XY azão. Então, acessível ao PTC mais do sexo masculino. Depois eu volto para o sexo feminino de novo, que é o XX, só que daí agora azinho, também sensível, certo? E lá por fim eu vou ter X com Y, que vai me dar então o indivíduo, vou pegar aqui de novo, ó, o indivíduo XY, só que nesse caso azinho, certinho? Então o homem aqui não vai interessar o nosso cruzamento, nós vamos saber somente ao sexo feminino. Aqui abaixo, na linha abaixo, eu vou ter XX feminino, azinho, sensível. Eu vou ter aqui, ó, XY, né, ó, azinho, mas o sexo masculino nós não estamos procurando. E aí eu vou ter ainda, ó, XX, aí, ó, o azinho com azinho é azinho. E por último nós teremos aqui, ó, passei aqui, ó, teremos aqui o XY masculino e azinho com azinho, certo? Então veja só, vamos contar quantos nós temos aqui. Eu quero saber apenas do sexo feminino. Então do sexo feminino e sensível ao PTC, eu tenho 1, certo? Eu tenho 2 e aqui eu vou ter 3, né? Veja que eu circulei 3 do sexo feminino e os 3 apresentam genes azão e azinho. Então, ó, esses 3 aqui são do sexo feminino sensível ao PTC. E se nós analisarmos aqui, ó, veja só, nós temos 1, 2, 3, 4. Com mais 4 embaixo, nós temos 8 cruzamentos. Ou seja, nós teremos uma probabilidade também de 3/8. Assim como o exercício anterior, que havia dado também 3/8. Então você escolhe aí a maneira mais adequada de você realizar. Você faz o cruzamento de um gene apenas, depois coloca ele na sua forma matemática para obter aqui a fração, ou você vem aqui pelo segundo, que é separar os genes, né, de acordo com as características e depois ir circulando ou cruzando ou marcando aí o gene que você está procurando, certinho? Então, ó, neste caso, então, nós temos aí mais um exercício resolvido. Esse exercício aqui faz parte da segunda lei de Mendel. Aí no nosso canal temos outros exercícios que vão falar tanto da primeira quanto da segunda lei de Mendel. Então, inscreva-se no nosso canal, acompanhe nossa página no Facebook. E não perca aí nenhuma atualização, sempre estamos trazendo aí novos vídeos de revisões de exercícios resolvidos. Então você assiste a aula, você tem aí a opção de fazer demais exercícios. Na internet tem diversos exercícios interessantes aí sobre a biologia, assim como teremos outros exercícios também de química e física, certo? Então acompanhe nosso canal, não perca nenhuma atualização e eu aguardo vocês aí até a próxima aula, certo? Então aqui quem falou foi o professor Moacir e aguardo vocês ao próximo conteúdo. Até mais! Mitose e meiose, ácido desoxirribonucleico, o átomo de Dalton, evolução dos modelos atômicos, é uma molécula polar, da ligação polar, cadeia aberta, azinho, heterozigótico, prótons, elétrons e nêutrons. Essa parte da física chama-se eletrostática. Aqui está em Kelvin, membrana plasmática, procarionte ou eucarionte. O elétron é negativo. No núcleo do átomo, eletrosfera, heredogramas, biologia, química e física. Legal, né? Então inscreva-se no nosso canal. Não perca nenhuma atualização.